Aleluia. Mateus 14, versículo 22. Aleluia. Eu pretendo compartilhar uma palavra bem rápida com vocês hoje. Amém? 14, 22. Mas eu tenho certeza que o que a gente vai falar já vai ser o suficiente para vocês ir para casa um pouco mais alegre nessa noite. Amém? Todo mundo achou? Aleluia. 22. Assim é a palavra do Senhor. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ele sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo: é um fantasma. E gritavam de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Feche os teus olhos aí rapidinho nessa noite. Vamos falar com Deus antes de eu estar entrando no mérito da mensagem nesta noite. Peça para que Deus abra o teu entendimento, o teu coração nesta noite, amém? Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos nessa noite, Jesus, porque a tua presença tem sido sobre nossas vidas. Pai querido, te pedimos nessa noite, Senhor, que a tua graça, misericórdia e poder estejam sobre cada vida, sobre cada um de nós. E nesta noite, meu Deus querido, a tua palavra venha estrondar em nossos corações. E que nesta noite, Pai, tu venha guiar a boca do pregador para que ele não fale além daquilo que o Senhor tem ordenado. E que o Senhor venha, Pai amado, desenrolar sobre nós os mistérios da tua mensagem nesta noite, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Para que o teu nome seja exaltado, Senhor Jesus Cristo. Ó Pai querido, nesta noite, Senhor, nós te pedimos, ó Pai querido, entra com uma ação divina e poderosa. Manifesta sobre nós, ó Pai querido, a tua mão nesta noite, para que o teu nome, Pai amado, seja glorificado sobre as nossas vidas. Em teu nome, Jesus querido, nesta noite, Pai, que o teu Espírito Santo venha encontrar liberdade em cada um de nós. E nós repreendemos, ó Pai querido, toda obra do mal. Que todo, ó Pai amado, levante, caia por terra, que todas as barreiras mentais caiam por terra nesta noite, Pai, a fim de que o teu povo venha, Senhor Jesus Cristo, receber nesta noite, Pai amado, a revelação que está na tua palavra. Que no teu nome, nesta noite, Jesus querido, a tua igreja receba da tua palavra, em teu nome, Jesus, para que o teu nome seja glorificado. A igreja que crê, dá uma salva de palmas ao nome de Jesus. Toma o teu assento nesta noite. Toma o teu assento glorificando o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém? Eu quero falar um pouco com os irmãos hoje. Eu gostaria muito que Jesus fizesse esses cachorros ficar mudo um pouquinho. Glória a Deus. Mas o texto que a gente leu é um texto bem comum. Eu tenho certeza que pelo menos umas 10 vezes vocês já ouviram muitos pregadores falarem sobre este texto aqui. Mas eu queria falar sobre ele hoje e tirar daqui do texto algumas lições que nós podemos aprender com este texto. Glória a Deus! É interessante que, se os irmãos forem ler comigo ali, e hoje é culto de ensino, então os irmãos já sabem que no culto de ensino eu sou bem calmo, né? Mas o versículo 22, que nós lemos o primeiro texto, a Bíblia diz que logo em seguida Jesus
ordenou que eles entrassem no barco. Aleluia. Quem foi que ordenou? Jesus. Jesus. O que é interessante é que quando Jesus ordena, eles vão, correto? Ok. O versículo 23 diz que depois que Jesus despediu a multidão, eu quero destacar isso aqui em primeiro lugar. Ele se retirou sozinho para orar. Aleluia. Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que Jesus, ele se separava para orar e buscar a Deus. Para quê, pastor? Para exemplo. Glória a Deus, é verdade. Se Jesus, que na terra manifestou-se como homem, como filho de Deus, precisava orar, o que porventura passa na nossa cabeça para não orarmos porque não sentimos a necessidade de não orar? Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz para os discípulos: tu, quando orardes, quando fores orar, entra no teu quarto, fica sozinho, ele está dizendo. Aleluia. Porque Jesus ficava sozinho para buscar Deus. Glória. Aí Mateus 6, Jesus diz: tu quando for orar, entra no teu quarto, sozinho, fecha a tua porta para que ninguém te tire do foco, para que ninguém te atrapalhe no teu momento que é você e Deus. E em secreto fala com o teu pai, e o teu pai que te vê no secreto te recompensará. Aleluia. Então nós podemos aprender aqui, e existem muitos outros textos bíblicos, mas eu quero me atentar aqui, é que a oração, ela precisa ser uma necessidade da tua alma. Aleluia. A oração precisa ser um desejo espontâneo do teu espírito, porque o teu corpo precisa de água, precisa de comida. O teu corpo precisa de descanso, não é verdade? O teu corpo precisa se manter. O teu corpo precisa de nutrientes para se manter vivo. Mas a pergunta que eu te faço é: se o teu corpo precisa de coisas materiais para permanecer vivo, do que o teu espírito necessita? Meu Deus. Aleluia. O nosso espírito, ele não é alimentado com comida, com bebida. Porque Jesus disse: o meu reino não consiste em comida e nem bebida, mas em paz, santificação e amor. Aleluia. Santificação é essa que Hebreus, o apóstolo escreve dizendo que nós temos que nos santificar, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas é interessante que o que a nossa alma precisa para permanecer com Deus firmes e fortes é ficar a sós com Deus. Por quê, pastor? Porque eu falei isso aqui domingo quando eu preguei em outra congregação. Eu disse: existem coisas que Deus não quer falar pela boca do pastor. Existem coisas que Deus não quer falar com o profeta batendo o pé e falando em línguas no teu ouvido. Existem coisas que Deus quer falar para nós, lá no nosso quarto, de joelho no chão, com a porta fechada para ninguém atrapalhar nosso momento com Deus. E é ali que Deus vai tratar conosco coisas que, se eu falar aqui, você sai daqui e vergonha e nunca mais volta. Meu Deus. Porque no momento do secreto que você, não se ofendam, tá? Que você tira a máscara. Em que sentido, pastor? Porque aqui com o microfone na mão todo mundo é forte. É Jesus. Não é de dar um conselho para alguém, todo mundo é forte, mesmo não sendo. Mas é lá no teu lugar de intimidade com Deus, onde você sabe que não dá para esconder de Deus que você é fraco. Porque você é fraco. Meu Deus. Ah, pastor, então tu é forte, eu sou fraco. É Jesus, é linda, Jesus. Meu Deus. Porque se nós fôssemos fortes, não precisaríamos da unção do Espírito Santo. Aleluia. O apóstolo Paulo escreve dizendo
quando ele orou e pediu para que Deus tirasse dele o espinho na carne, segundo aos Coríntios capítulo 12, se não me engano. O apóstolo Paulo diz: orei incessantemente 3 vezes e pedi para que o Senhor arrancasse de mim o espinho na carne que tanto me fazia mal. E é interessante, irmão, que era tão difícil que Paulo inventava que ele chama de mensageiro de Satanás, enviado para me esbofetear. Era Paulo pregando, era Paulo curando enfermos, era Paulo sendo usado com poder, e o diabo vindo de vez em quando esbofeteando ele, porque ele é homem de Deus, mas é homem. Aí ele ora e diz para Deus: eu estou cansado dessa situação, tira isso aqui de mim. Aí Deus fala: não precisa que eu tire o problema, tu precisa de graça, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia! É por isso que o apóstolo Paulo disse que é na fraqueza que eu sou forte. Porque quando eu penso que sou forte, então eu sou fraco. Porque se eu acho que sou forte, a ação do Espírito Santo não opera em mim. Porque quando eu digo sou forte, digo não preciso de ti, Espírito Santo. Mas quando eu digo sou fraco, então ele desce. Porque Deus dá graça ao humilde, mas abate o soberbo. Então Jesus está nos ensinando com exemplo que há necessidade de buscar a Deus. Peguei pesado? Glória a Deus. A irmã Adelaide levantou uma plaquinha e disse: mas sério, pastor? Mateus capítulo de número 4. Aleluia. Antes de Jesus começar o seu ministério terreno, sabe o que Jesus fez? Pergunta: por que, pastor? Pergunta. Que pastor? Pergunta, gente. Por que? Pastor? Foi pro deserto se consagrar, orar e buscar a Deus. Aleluia. Mateus capítulo número 4. Está chegando o momento de o ministério de Cristo começar, e o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Se você for ler Mateus capítulo 4, anota para você ler em casa, por gentileza. Aleluia. O texto diz: então foi conduzido pelo Espírito ao deserto. A pergunta que eu te faço nessa noite, não se ofenda de novo: você é guiado pelo teu Espírito ou pelo Espírito de Deus? Meu Deus. Porque o nosso Espírito não quer ir para o deserto. O nosso Espírito não quer ir para o quarto orar. O nosso Espírito não quer baixar a cabeça para estudar. O nosso Espírito quer receber, sem oferecer nada. Mas o Espírito de Deus te testa primeiro, te leva primeiro, para depois te dar. Meu Deus. Prova, pastor. Jesus vai para o deserto, 40 dias em jejum, orando, buscando, consagrando. Quantos dias eu disse? 40 dias. Já tentou ficar 2 dias em jejum direto? Quando eu comecei na fé, eu fazia 3 dias. Se eu fizer 3 dias, eu já morro. Vocês vão ter que botar um pastor aqui no meu lugar. Meu Deus. 40 dias no deserto, Jesus está lá, firme. Lembrando que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. Nós chamamos isso na teologia de união hipostática, que é quando há no mesmo ser 2 naturezas. Então Jesus é 100% homem, porque João capítulo 1, versículo 1. João vai começar a escrever o seu evangelho, e todos os evangelhos começam de um jeito. Um começa com genealogia, outro começa com o anúncio da mensagem de Jesus, um já começa com milagre, com pregação de João Batista. Aí pensa em João sentado escrevendo, todo mundo já falou de tudo. O que eu vou dizer de Jesus? Já disseram que ele é da descendência de Davi? Lucas disse, Mateus disse. Já disseram que ele é o cordeiro morto que tira o pecado do mundo? Marcos já escreveu. Já disseram que ele é o Filho de Deus manifestado como Emanuel? Lucas também disse. O que eu vou dizer? Aí João começa escrevendo: no princípio era o verbo.
E o verbo estava com Deus. E o verbo, que verbo? Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia! Então Ele é Deus em forma humana. E Jesus, então, como homem, vai buscar. Fechando os 40 dias, Jesus teve fome. Ele está se consagrando. Vou pregar sobre isso aqui domingo, eu acho. Resultados da consagração. Sabe qual foi o primeiro resultado que Jesus teve da sua consagração? Não foi línguas, não foi profecia, não foi milagre, não foi revelação, não foi voar pelas paredes. O primeiro resultado da consagração de Jesus foi manifestar sua natureza humana. Ele teve fome. Meu Deus! Porque quando você se consagra, a primeira coisa que se manifesta é a tua natureza, fazendo você tentar voltar atrás daquilo que você disse que ia fazer. Isso é verdade. Então, quando está perto de fechar os dias, a natureza humana tem fome. E aí o diabo chega e diz: eu tenho uma proposta para te fazer. Aleluia! Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus. Ele é um homem consagrando, sendo provado pelo diabo, pelo seu desejo de fome e pelo diabo se aproveitando do desejo dele. Mas Jesus, sendo homem, olhou para o diabo e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Satanás chega de novo e diz: vou te oferecer todos os reinos da terra, posso te dar tudo. Olha que interessante, 3 vezes o diabo vem. Todas as vezes que ele vem, ele faz uma proposta para Jesus. Levou Jesus ao cenáculo, ao pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí o diabo usou a Bíblia. O diabo disse para Jesus: está escrito no livro dos Salmos a teu respeito, aos anjos, Salmo 91, aos anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em nenhuma pedra. Aí Jesus disse: tu conhece Bíblia, né, o capiroto? Só que também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia! Você está vencendo o diabo com a palavra. É Jesus. A palavra é necessidade da tua alma. Pela última vez o diabo vem de novo, levou Jesus num monte, mostrou todos os reinos da terra, os reinos que já haviam passado, os reinos que estavam em vigor naquele momento e os reinos que viriam. Mas isso não faz sentido, pensa comigo. Existe algum monte na terra que tu suba e tu consiga ver todos os reinos do mundo? Reinos do passado que já foram? Reinos do futuro? Então o diabo estava dando uma visão para Jesus. Eu peguei esses dos dons aqui, não disse? Que nem tudo é Deus. Aí o diabo mostrou todos os reinos e disse para Jesus: tudo isso aqui é meu, foi me dado. Tudo isso eu te darei, se tu se prostrar e me adorar. Aí Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. E aí na última tentação que Jesus venceu o ataque do diabo. E aí então que Jesus dá uma ordem: vai embora. E a Bíblia diz que imediatamente o diabo deixou. Ei, pastor, como é que é, pastor? Jesus veio do deserto, chegou um leproso perto de Jesus e disse: se tu quiseres, pode me fazer limpo. Jesus diz: eu quero ser limpo. Aleluia! Por quê? Porque antes de começar o seu ministério, ele foi testado, foi provado, ele foi levado para o secreto. Então não fica pensando que você não precisa, porque você precisa. É Jesus. Você precisa de secreto, de vida com Deus. Aleluia!
Não fica se baseando em mim, eu tenho o meu jeito. Deus tem um jeito de falar comigo. E Deus tem um jeito de falar contigo. Descubra nessa noite. Está todo mundo vivo aí, gente? Amém. Quando os discípulos, então, Jesus está orando sozinho, não é verdade? A ordem de Jesus foi: vão na minha frente. Jesus está enviando eles, não é verdade? Só que quando eles estão no meio do caminho, no meio do mar, levantou-se uma tempestade e estava quase afundando o barco. Quem foi que mandou eles ir? Só que é interessante que o id de Jesus, o chamado que Jesus te fez, a missão que Jesus te deu, você não leu letras miúdas, não te garantiu que você não seria aprovado. É verdade, glória a Deus. Jesus disse: estou mandando vocês ir, mas Jesus não disse: vocês vão ser provados, só mandou ir. E no meio do caminho eles são testados. Testado o que, pastor? A fé deles. Talvez você nessa noite esteja sendo testado por Deus. Você está caminhando em direção ao cumprimento do teu chamado, da tua missão, e algumas coisas têm conturbado a tua vida, e você está dizendo: mas eu estou fazendo aquilo que Deus mandou. Por que eu estou passando por isso? Sabe por quê? Porque você está passando por isso justamente porque você está cumprindo o que Deus mandou. Glória a Deus. É o contrário. A religião diz que se eu estou doente é por causa do pecado. A religião diz que se meu casamento está em crise é por causa do pecado. Se eu estou sem dinheiro é por causa do pecado. Quem foi que disse isso? Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Pedro escreve dizendo: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, tudo aquilo que vos preocupa. Só pode te preocupar uma coisa que te faz mal. Se não te faz mal, não te preocupa. Aí Pedro diz: lançai sobre ele. Sabe o que é lançar? É jogar fora, é despejar diante dele. É você chegar diante de Deus com as suas dores, preocupações, dúvidas, largar na oração e não tomar de volta. Pedro está dizendo: lança diante dele, porque ele já tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de ti. O cumprimento da tua missão não garantiu que você não seria aprovado, que eu não seria aprovado. Aí você pode estar dizendo assim: é porque tu não sabe a minha luta, pastor. Tu não gostaria de estar no meu lugar. Tu também não gostaria de estar no meu. Vamos fazer o seguinte: fica com o teu, eu fico com o meu, e a gente segue assim. Aleluia. Muitos personagens da Bíblia sofreram no cumprimento do seu chamado. Elias, ele é um profeta de Deus. Ele se levanta e profetiza contra Acabe e Jezabel e diz: segundo a minha palavra, não chove aqui. E o texto bíblico de 1 Reis, capítulo 17, diz que durante 3 anos e 6 meses não choveu, enquanto Elias não veio e disse: agora vai chover. Aleluia. Ele desafia os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azerá. Ele é um homem que conhece a Deus. Ele é um homem que é levantado por Deus. Ele está no cumprimento do seu chamado. Irmã Adelaide, ele é um homem quase que inabalável. Nada para aquele homem. Ele chega perante os 850 profetas daquele maldito Deus adorado em Israel e diz: sacrifica vocês primeiro. Se o Deus de vocês responder com fogo, ele é Deus de verdade. E depois que vocês sacrificar, eu invoco o meu Deus. E o Deus que responder com fogo é Deus. Os idólatras disseram: eu topo. E Elias disse: se está bom para vocês, está melhor para mim. E
E Elias disse bem assim: quer saber? Começa vocês primeiro. Que daí, se o Deus de vocês poder com fogo, você já no mínimo aqui acabou a disputa. Os profetas de Baal começaram a cultuar, e se cortavam, e se retalhavam, e se batiam, e invocavam por Baal. E a Bíblia diz que já era quase meio-dia e nada do bendito fogo cair. Pergunta: por que Elias fez o voto, fez a prova pedindo fogo? Já pensou nisso? Ele podia ter pedido um vento, um terremoto, qualquer coisa, mas ele disse: o Deus quer responder com fogo. Sabe por quê? Porque o culto a Baal era feito com fogo. O culto a muitos falsos deuses, inclusive por exemplo, Marduk, era feito no fogo. Sabe o que acontecia? O sacerdote do maldito Deus ficava endemoniado, tinha relação com uma sacerdotisa em frente ao altar. A criança que nascia depois era jogada no fogo como oferenda para o Deus. Aí Elias disse: o Deus de fazer Deus no fogo? Vamos ver então. Quando eles viram que não tinha, o Deus deles não respondia. Era perto do meio-dia, a palavra do Senhor diz que Elias começou a dizer: chama mais alto. Eu acho que ele não está ouvindo. Meu Deus! Aí eles continuam, e Elias zomba dizendo: chama mais alto. Quem sabe ele não foi viajar, está em outro lugar, ou ele está dormindo, ou ele está muito ocupado. E ele não respondia. Aí Elias disse assim: chega para cá vocês, que eu vou ensinar como é que faz agora. A palavra do Senhor diz que Elias pegou as pedras, as 12 pedras que formavam o altar, e Elias consertou o altar. Elias consertou o altar de Deus. E Elias trouxe essa oferta, trouxe a lenha. Elias disse: coloca água, porque o Deus que responder com fogo é Deus de verdade. Aí Elias disse bem assim: foi muito fácil para vocês, a lenha estava seca, eu quero mais difícil, coloca água na minha lenha. Já viu lenha molhada pegar fogo? É Jesus. Aí Elias ora, levanta as mãos ao céu e diz: Senhor, manifesta hoje que tu és Deus, e que mediante aquilo que tu me ordenaste eu fiz todas estas coisas. Manifesta este povo que eu sou teu servo e que tu és Deus. E a Bíblia diz que enquanto Elias ainda orava, Deus mandou fogo do céu, queimou o sacrifício, queimou a lenha, e toda a água que estava no vale ao redor do altar também evaporou, e toda a nação caiu de joelho dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias é alguém poderoso, não é? Concorda? Jezabel manda uma mensagem e diz: vou te matar. Do jeito que tu matou os meus profetas, eu vou te matar. E Elias fugiu. Elias fugiu. E agora Elias é um homem de Deus, usado por Deus, cheio do poder de Deus, como seu barco em meio à tempestade. E o vento joga de um lado e joga para o outro, e Elias está aflito, e Elias está angustiado, e Elias está com medo, e Elias deita debaixo de um zimbro e diz: eu quero morrer, me mata de uma vez. E Deus diz: não, tu não vai morrer, come pão e bebe água e descansa. O que tem a ver Elias com os discípulos, pastor? Elias estava no cumprimento do seu chamado e foi provado. Só que é interessante que Elias acaba se escondendo numa caverna, e o Senhor vem até Elias no capítulo 19 de 1 Reis, e o Senhor pergunta para Elias: o que fazes aí, Elias? Vamos traduzir? Vamos traduzir o que Deus quis dizer para Elias? Eu não te mandei se esconder na caverna, eu te mandei pregar para eles.
o que fazes aí, Elias? Aí sabe o que Elias disse? Elias fez que nem nós de vez em quando, deu uma desculpa para Deus e disse: eu sou o único. Ninguém sofre do jeito que eu sofro. Ninguém passa essa luta que eu passo. Ninguém sente essa ansiedade que eu sinto. E aí Elias começou a ter a síndrome do só tem eu. Só eu faço, só eu. Aí o Senhor disse: para que só eu. Para de achar que tu é o único. Porque igual tu, tem 7.000 no meu reino que não se curvaram também a mal. Sai daí e vai cumprir o resto do teu chamado. Porque o teu caminho ainda é longo. Aleluia. Glória a Deus. Deus foi ao encontro de Elias na caverna. E quando os seus discípulos estão ali, em meio ao mar, angustiados, à beira da morte, quem é que foi ao encontro dos discípulos? Você acha realmente que Jesus vai te abandonar no meio da tua missão? Você acha mesmo que Jesus vai te abandonar no meio ao mar, com as ondas batendo no teu barco, quase te virando? Se foi Ele que te mandou, por que Ele vai te deixar morrer na situação se a ordem foi dele? Aleluia. Se você tiver sido demitido de nariz empinado achando que você pode, você não pode, tudo bem, você vai dar com os burros na água. Mas se foi Ele que te mandou, o barco vai tentar virar, as ondas vão bater, o vento vai soprar, Jezabel vai te ameaçar, Faraó vai te dizer: não vou deixar ir o povo, Faraó vai te perseguir no deserto, mas você vai chegar do outro lado, porque foi Ele que disse: ide e vão à frente. Aleluia. Glória a Deus. Aí os discípulos estão lá com medo, estão angustiados. De repente, no meio da tempestade, a Bíblia diz que veio um fantasma caminhando sobre as águas. E os discípulos disseram: é um fantasma. Já não basta essa perturbação toda, já não basta as ondas, já não basta o vento, já não basta a ansiedade, agora um bendito fantasma aparece na frente. Sabe por quê? Porque é muito difícil você ver Deus em meio à dificuldade. É muito difícil você ver Deus quando está faltando as coisas, quando a saúde não está boa, quando as crianças não estão lá, mil maravilhas, quando o casamento não está bom. É difícil você enxergar Deus quando tudo diz o contrário. É difícil, por quê? Porque o vento está soprando, a chuva está pegando, está escuro, e você não discerne o que você está vendo. Mas não é fantasma, é Jesus vindo ao teu encontro. Aleluia. Ele está vindo ao teu encontro nesta noite. Glória a Deus. É Jesus que estava no meio daquela tempestade, porque a fé dos discípulos estavam sendo testadas. Para quê? Para o que eles fariam depois daquilo. Aí os discípulos estão olhando, estão com medo e dizendo: é um fantasma. Aí Jesus diz assim: coragem, sou eu, não temas. Aí Pedro fez uma prova e disse assim, versículo 28: se és tu, manda ele ter contigo sobre as águas. Peraí, vamos raciocinar. Eles viram Jesus ressuscitar morto. Eles viram Jesus chegar perante o sepulcro de Lázaro morto 4 dias e dizer: Lázaro, vem para fora, e o morto reviveu. Eles viram a mulher do fluxo de sangue ser curada da sua hemorragia, que sofria já há 12 anos, apenas tocando na orla da veste de Jesus. Eles viram tudo isso, e eles veem Jesus vindo sobre as águas, e Jesus diz: sou eu, não temas. Aleluia. Se você já viu Deus fazer coisas tão boas na tua vida, e você viu a manifestação dele na tua vida até hoje, você viu, não disse que não, que você viu sim. Onde é que você estaria hoje se não fosse ele? Ele é Jesus. Você já viu tudo o que ele fez, e muitas vezes ele disse para ti: eu sou contigo, e você venceu. Por que que hoje você acha que é um fantasma
fantasma e não é ele vindo ao teu encontro? Por que hoje você não consegue enxergar Jesus vindo ao teu encontro para resolver o teu problema? Porque Ele está dizendo para ti hoje: sou eu. Tenha coragem, não tenha medo. Glória a Deus. Ele diz para Josué no capítulo 1, versículo 7 de Josué, se não me falha a memória, versículo 5 ao versículo 7, ele diz para Josué: seja forte, seja valente e seja corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu também sou contigo. Deus está dizendo para ti nesta noite: coragem sou eu, não tenha medo, sou eu no meio da tempestade, vindo ao teu encontro. Aí Pedro diz: mas se é tu mesmo, deixa eu ir contigo. Aí Jesus diz: vem, vem. Tinha quantos discípulos no barco? 12. Jesus disse: os 12 estão tomando bordoadas das ondas. Os 12. Os 12 estão desesperados. Os 12 estão à beira da morte. Mas só Pedro diz: me tira daqui, deixa eu ir contigo. Por que, pastor? Só Pedro creu que era o Senhor. Por quê? Como eu disse, nós temos uma grande dificuldade de ver Deus em momentos ruins, porque nós achamos que Deus é um Deus romântico. 1000 maravilhas, bênção sobre bênção. Nós vamos ser provados para depois ser aprovados. Aleluia! Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu estou sendo provado. Fica tranquilo. Passa pela prova e você vai ser aprovado. Tiago diz: bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ser provado, aprovado, receberá a coroa da justiça. Aleluia! Ah, pastor, mas já faz anos. Fica tranquilo, então a recompensa é maior. Quanto maior é a luta, quanto mais difícil, quanto mais arduoso, quanto tempo mais faz, é sinal de que aquilo que Deus vai fazer na tua vida é maior do que aquilo que você sequer imaginava. Aleluia! Deus. Aí Pedro diz: deixa eu ir contigo. E Jesus diz: vem. Isso aqui é o barco, tá? Aí Pedro olhou para os 11 e disse: o que eu tenho a perder? Vamos refogar no golpe do barco? Se eu ficar aqui no barco que nem vocês pararam, eu morro afogado. Aí Pedro saiu. Aleluia! Opa, fiquei de pé no mar. E a Bíblia diz que Pedro vai indo, caminhando sobre as águas. Cadê os 11? Estão no barco. E o barco passando. Mas Pedro está caminhando por cima daquela dificuldade, porque ele está olhando para Jesus. Aí que está o problema. Aí que entra uma questão. Enquanto ele olha para Jesus, mesmo em meio à tempestade, ele está de pé, vendo a dificuldade, vivenciando aquele momento, mas ele está de pé diante da dificuldade. Mas quando ele olhou para o lado, ele viu as ondas, olhou para o outro, viu a chuva e o vento, e tirou os olhos de Jesus, e Pedro começou a afundar. Ele disse: tem misericórdia. Porque quando você tira os olhos de Jesus, você afunda. É verdade. É Jesus. Quando você tira os olhos de Jesus, a tua esperança some, a tua alegria acaba. Qualquer coisa é motivo para você chutar a barraca para longe. Qualquer coisa é motivo para você largar tudo de mão. Qualquer luta te derruba, porque os teus olhos não estão mais em Jesus. Embora alguns dias atrás você pisou nas águas. É Jesus. Aleluia. Eu te faço um alerta nessa noite.
Não descanse o teu espírito por causa de uma luta que você já venceu. Aleluia. Já venci aquela, tá bom, vença a próxima também. Glória a Deus. Aí Jesus vem para Pedro e estende a mão para Pedro e fala: homem de pouca fé. Homem de pequena fé, por que duvidastes? A pergunta de Jesus faz sentido para você? Homem de pouca fé. Mas Pedro não caminhou sobre as águas? Caminhou. Mas Jesus disse: caminhou sobre as águas, mas a tua fé é pouca. Deixa eu corrigir uma coisa que muitas pessoas já falaram aqui no altar, eu já ouvi muito e vou repetir para os irmãos entenderem. A tua fé tem que ser grande sim. Não, a tua fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, a pergunta que eu faço é: mostra onde é que está escrito ali, do tamanho do grão de mostarda. Não diz isso. O grão de mostarda, naquilo que se dizia nos dias de Jesus, era o menor grão de hortaliças que existiam. Então, quando você diz, se a tua fé for pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, você está falando do tamanho do grão de mostarda, mas não é assim que Jesus disse. Jesus disse: se a tua fé fores como um grão de mostarda, direis a este monte, lança-te no mar, e ele te obedecerá. Qual a diferença, pastor? Toda. Do tamanho, está dizendo exatamente o que é, tem que ser do tamanho. Mas Jesus disse como. Por que como? Porque o grão de mostarda começa o menor dos grãos, mas quando cresce se torna maior de todas as hortaliças. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo? Comece com a tua fé pequena. Você vai começar com a fé pequena, mas a tua fé precisa alcançar tamanhos extraordinários. Então, quando você vê um pregador dizer: se a tua fé for pequena, descarta. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: tem que ser como o grão. A tua fé tem que crescer todos os dias um pouco mais. Aleluia. Por quê, pastor? Porque senão você afunda. É Jesus. Você mergulha. A tua fé não pode ser mistura, não pode ter mistura. Hoje creio, amanhã não creio. Hoje quero, amanhã não quero. Por quê, pastor? Porque o grão de mostarda também não pode fazer enxertia. Se você pegar uma laranja e um limão e fizer um enxerto, sai uma lima. E assim acontece com muitas hortaliças por aí. Mas a mostarda não pode ser preenchida com nada. Tem que ser pura. Tua fé tem que ser pura. Glória a Deus. Eu creio hoje, mas eu vou crer amanhã. E vou morrer crendo naquele que me chamou. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz: eu não me envergonho da fé que tenho. Não me envergonho do evangelho que eu prego. Porque isso que creio, isso que prego é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Aleluia. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, a tua fé é do tamanho do grão de mostarda, mas não é como um grão de mostarda. Meu Deus, é. Porque tu está 3 anos comigo e a tua fé não cresceu ainda. Então é do tamanho, mas não é como, não é suficiente. Meu Deus. Ah, pastor, que pancada, agora o Senhor me bateu. É. Aleluia. Vou fazer uma pergunta, você responde para ti mesmo. Como está a tua fé hoje? Ontem não precisa saber. Ontem foi ontem. Ontem você venceu a luta de ontem. A luta de hoje. Como está a tua fé? Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 9. Os discípulos disseram para Jesus: nos ensina a orar como tu oras. E Jesus diz: ok. Vocês conhecem a oração do Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. A católica fala assim, ó: seja feita a vossa vontade. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você entendeu o que ele quis dizer com isso? Aleluia.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Vamos traduzir? No Antigo Testamento. Você vai entender isso aqui. No Antigo Testamento, não estava na pregação, mas entrou agora. No Antigo Testamento, o irmão Adelaide, o povo sentia fome. Não tinha onde plantar no deserto. Não tinha de colher. Não tinha carne. Aí Deus disse assim: todo dia vai cair maná do céu para matar a fome do dia de vocês. Aleluia. Não é para guardar para o outro dia. Desceu, come no dia e não guarda para outro dia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Sabe o que Deus estava ensinando aquele povo? Deus estava ensinando aquele povo a crer que todo dia Deus ia manifestar a sua bondade. Isso é fé. Ou seja, o mesmo Deus que matou minha fome hoje vai matar amanhã de novo. Vamos trazer para os nossos dias. O mesmo Deus que te deu vitória ontem te dá vitória hoje, te dá vitória amanhã. Então a vitória que o Senhor nos dá todo dia, nos dá hoje de novo. Isso é fé. Jesus, Fé viva todo dia. Aí Jesus esticou a mão para Pedro e disse: eu te salvo, tá? Mas seguinte, tem que crer um pouquinho mais. Jesus. Sabe o que Jesus te diz hoje para ti? Tem que crer um pouquinho mais. Está com muita dúvida no coração. A mente está muito confusa. Você está perdida na tribulação. Você está tomando tapa nas ondas de um lado para o outro. Você está como uma folha seca jogada de um lado para o outro. Mas se tiveres fé, como um grão de mostarda, pedireis a esse monte: lança-te, e ele fará. O que Jesus estava dizendo é: se eles tivessem fé suficiente, eles poderiam ter repreendido a tempestade teria cessado por causa da fé. Que prova é essa, pastor? Elias, segundo o que eu digo, não chove mais. Aleluia. E não choveu. Aleluia. Como está a sua fé hoje? Jesus olha para Pedro e diz: tu anda comigo, tu me conhece, tu come os pães e os peixes que eu multiplico, tu viu todos os milagres que eu fiz às pessoas no teu redor, só que você ainda não tem fé o suficiente em mim. Jesus entrou no barco. Aí Jesus lança a palavra: aquieta-te, vento, cala-te, mar. E houve uma grande bonança. E os discípulos, olha como é interessante, como isso que eu estou falando é verdade. Os discípulos conhecem Jesus, não conhecem? Inclusive, pelo menos 2 eram irmãos de Jesus, Tiago e João. Para quem não sabe, conhece Jesus. Aí quando Jesus salva Pedro de se afogar, entra no barco, repreende o vento, repreende o mar, eles olham um para o outro e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Sabe quem ele é? Ele é Jeová Rafá. Ele é o Deus que cura. Ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é Jeová Jiré, o Deus da providência. Ele é Jeová Shammah. Ele é a tua paz. Ele é Jeová Nissi. Ele é a tua bandeira. Ele é Jeová Tzedekenu. O Senhor é a tua justiça. Ele é Deus. E Ele está contigo nesta noite. Ele está contigo no meio da dificuldade. Ele está contigo no meio da luta. Se foi Ele que te mandou ir, vá tranquilo. A tempestade vai vir. Jezabel vai te atacar. Faraó vai se levantar. Mas você vai permanecer de pé. Porque quem te mandou ir foi o Senhor. Aleluia. Isaías, a palavra do Senhor diz no livro de Isaías: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Por quê? Porque o Senhor tem te escolhido. Te coloca de pé nessa noite em nome de Jesus. Vamos encerrar. Vou deixar que vocês tenham um gostinho mais para ouvir o resto do domingo. Pode encerrar a live ali. Glória a Deus. Você entendeu o que eu preguei nessa noite? Até que concluir, deixa.